Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Jana Rabelo. Como vocês estão? Nós estamos, neste instante, iniciando algo que já é uma tradição neste canal, que sou eu corrigindo redações. Para esta semana, eu selecionei uma redação de um aluno meu, talvez vocês já tenham ouvido falar dele por aí, o Diego. O Diego conhece e usa a maioria dos meus truques. E hoje vamos corrigir a redação dele sobre a importância da participação feminina no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, como os senhores já devem saber a esta altura do campeonato, é uma análise do tema, para a gente entender até mesmo quais caminhos o Diego deveria, e aí a gente vai descobrir daqui a pouco se vai ou não seguir. Então, para falar sobre a importância da participação feminina na política, a gente tem que primeiro pensar no seguinte aspecto. Se eu estou falando sobre a importância da participação feminina na política, a primeira questão é que, muito provavelmente, ele deve defender a importância, né? Ele precisa mostrar a relevância, as contribuições ou até mesmo os avanços no que diz respeito à participação feminina. A gente está falando sobre participação política, que é o nosso tema, no final das contas, vou até marcar aqui. E se a gente está falando de participação política, no final das contas, a gente está falando de alguma forma de organização política. Tanto a questão de participação nos cargos eletivos, quanto nos coletivos políticos. Só que a gente não está falando da participação política de qualquer grupo. A gente tem um recorte, que é o recorte do público feminino, tá? Então, muito provavelmente, porque afinal de contas eu gosto de corrigir no susto, não vi essa redação, apenas recebi a redação, salvei aqui no meu tablet para corrigir com vocês, então eu não sei o que o Diego fez. Tô corrigindo no susto, assim como seus corretores do Enem corrigem, não é mesmo? Mas chutaria que o Diego vai fazer um desenvolvimento em que se explore os pontos positivos, a importância ou os avanços da participação feminina na política, em oposição aos aspectos negativos, ou os desafios, ou os retrocessos. Já vou deixar isso até aqui, né, registrado para vocês, sugeriria que fosse um contraste. Beleza, então vamos começar dando uma olhada na introdução do Diego, vamos ver o que ele optou por fazer. Ele começa assim. Em 2012, Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente no Brasil, um marco histórico e social para o país. Então ele optou aqui, vamos marcar de roxinho, roxinho é uma boa cor, por fazer um tipo de introdução que a gente chama de introdução por atualidade do tema. O que aconteceu, está acontecendo ou aconteceu ou vai acontecer também para a gente discutir aquele assunto. Então ele fez uma introdução por atualidade do tema e eu acho o Diego um menino muito esperto. Olha o que ele já fez. Na hora em que ele fala que foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil e fala que foi um marco histórico e social, ele já mostra ao mesmo tempo que isso daqui foi um avanço histórico, né? A gente nunca tinha tido nada parecido. E na hora que ele fala que é um marco histórico, que isso é importante, que isso é relevante. Então, relevância. Que é o que está lá nas palavras-chave do nosso tema. Voltando então, nesse panorama, então aqui nós temos um mecanismo coesivo interessante, vou marcar de laranja, porque ele fala do panorama anteriormente traçado da eleição da primeira mulher para o cargo de presidente no Brasil. Então aqui, competência 4 sendo fortalecida. É evidente que a participação feminina na política nacional, olha o tema. Ele tinha ali, ó, participação feminina na política, e aí ele fala participação feminina na política. Entretanto, meus jovens, eu sou muito chata. O Enem não implica com isso, mas eu implico. Eu não gosto disso que o Diego fez, que é de simplesmente copiar logo no primeiro parágrafo um elemento do tema. Eu tendo a achar isso um sinal de falta de domínio de vocabulário ou de capacidade de retomada. Mas lembrando, o Enem não cobra isso.
eu, chata, é que cobro. Então, eu, sendo professora do Diego, vou colocar uma carinha infeliz aqui. Não ficou legal. Então, vamos colocar aqui, eu não posso tirar ponto, mas a gente não está feliz com isso aqui, não. Eu não gosto de que se copie o tema lá no primeiro parágrafo, pelo menos. É fundamental, olha a palavra para marcar algo que é positivo, então um marcador de opinião que retoma algo que estava lá no tema, para a manutenção do regime democrático, pautado essencialmente na diversidade. Então o Diego aqui, ó, ele estabelece a importância principal de termos uma participação feminina na política, que é um dos pilares do regime democrático, a ideia de diversidade. Então vamos marcar aqui, isso daqui ficou bem legal. Ele também usa algumas palavras de opinião interessantes, né? Ele usa essencialmente, fundamental. Então tem bastante palavras de opinião para fortalecer a competência número 3. Ótimo. Só que ele precisa estabelecer a problematização, ele precisa criar a situação-problema, e ele vai fazer isso estabelecendo um contraste a partir da palavra contudo. Então aqui a gente já observa que ele começa a fazer a chamada tese por contraste. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tese por contraste. Lembrando, não é que eu já tenha lido esse texto do Diego, não. É só porque, como eu ensinei as técnicas, eu imagino as coisas que ele vai fazer. Então, vou ter que ter esse momento coruja. Diego, arrasou. Voltando. Contudo, percebe-se que ela não é efetivamente garantida, ou seja, na hora em que ele vai fazer aqui o efetivamente garantida, ele vai fazer um contraste entre como as coisas são na teoria e como elas são efetivamente, na prática, reforçando a ideia de contraste que estava na tese. Tendo em vista, e aí o tendo em vista é um mecanismo coesivo, explicativo, considerando o intenso machismo. Então ele está colocando aqui o que a gente vai chamar de situação problema 1. É o primeiro obstáculo enfrentado pelas mulheres na política. O intenso machismo que permeia as instituições sociais e situação problema 2. O descumprimento da legislação eleitoral que promove a inclusão de candidatas nos cargos da administração pública. Aqui tem um momento meio polêmico, poderia ter aqui uma vírgula, se ele estivesse explicando uma característica de toda a legislação eleitoral. Entretanto, como ele não coloca uma vírgula aqui, ele está mostrando que essa oração é uma oração restritiva. Ele está restringindo e falando de uma lei eleitoral específica que garante uma cota mínima para as candidatas a cargos eletivos dentro das legendas partidárias. Então tá certinha a ausência da vírgula, porque ele não queria fazer uma oração explicativa, ele queria fazer uma oração restritiva. Ele está mencionando especificamente essa lei de cota feminina nos partidos políticos. Voltando então ele já me apresentou o que provavelmente são os dois obstáculos a serem abordados no texto, o intenso machismo e o descumprimento dessa legislação. Beleza. Portanto, então ele está fechando o primeiro parágrafo, fazendo a ideia de fechamento, gosto muito disso. Urgem intervenções, tanto do Estado quanto do corpo civil. Então ele já está fazendo um outro formato de tese, que é a chamada tese por antecipação da proposta de intervenção. Ele antecipa, ele adianta a proposta de intervenção que vai aparecer posteriormente no texto dele. E na hora que ele está fazendo essa antecipação da proposta de intervenção, ele fala que urgem, ou seja, são importantes, são inadiáveis, medidas a serem tomadas pelo Estado e pelo corpo social. Então ele antecipou a proposta de intervenção dele, adiantando quais são os agentes que posteriormente ele deve detalhar lá na conclusão. Voltando para o texto dele, urgem intervenções tanto do Estado, vou chamar ali de agente 1, quanto do corpo civil, que é o agente 2, a fim de, indicando o objetivo,
combater a subrepresentação. Aqui a gente tem o primeiro desvio gramatical cometido pelo Diego. Não se escreve subrepresentação assim, representação. De indivíduos desse gênero no governo pátrio. Gosto do uso do desse gênero porque retoma a participação feminina. Então, a fim de combater a subrepresentação, esse é o primeiro desvio gramatical cometido pelo Diego. Lembrando, de acordo com a cartilha do corretor, o aluno tem direito a até 2 desvios gramaticais para tirar total na competência 1, tá? Então, ele ainda tem total na competência 1, só um desvio. Daqui a pouco a gente vê se acha mais alguma coisa. Beleza, primeiro parágrafo dele, vamos fazer uma análise geralzona. Ele faz uma introdução por atualidade do tema, depois ele faz uma retomada da atualidade para apresentar a importância, estabelecer o contraste, apresentando os 2 obstáculos à participação política das mulheres e, por fim, ele antecipa a proposta de intervenção, dizendo quais são os agentes para conseguirmos esse objetivo. Beleza. Primeiro parágrafo dele, sendo muito sincera, irretocável. Um desvio gramatical super compreensível e que, por enquanto, não leva a descontos. Vamos para o segundo parágrafo? Segundo parágrafo. Inicialmente, e aí, gente, esse inicialmente serve para estabelecer uma hierarquia entre os argumentos, que faz sentido se considerarmos que ele fala que a participação feminina na política é fundamental para a manutenção do regime democrático, pautado essencialmente na diversidade. Muito provavelmente ele vai estabelecer essa essência diversa da democracia brasileira para depois fazer o contraste. Portanto, esse inicialmente faz sentido como mecanismo coesivo. Deve-se salientar que a democracia brasileira está, amo o uso de palavras de opinião, diretamente relacionada à reprodução da sociedade no corpo político. Muito provavelmente ele vai falar da noção de representatividade para retomar algo que ele tinha falado lá na introdução, diversidade. Então, ele está plantando a semente da diversidade. Então, vamos ver como é que ele vai fazer isso. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e isso aqui conta como um repertório sociocultural, conta como uma outra área do conhecimento, né? Um conhecimento que vem lá do direito. Então, eu vou marcar aqui. Não, mas ficou horrível a minha marcação. Agora eu acho que vai ficar um pouco melhor. Aê, bem melhor. Então, ele vai fazer a primeira outra área do conhecimento. Eu sei que alguns de vocês chamam isso de repertório sociocultural. Beleza. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio da escolha de representantes. Beleza, fez a menção ao repertório sociocultural. Visto isso, agora eu preciso que ele pegue esse artigo e aplique ao tema, né? Ele precisa articular o repertório para torná-lo produtivo. É notório, olha, palavra de opinião, que a pluralidade, olha como é que pluralidade retoma a diversidade que estava lá na introdução. Então, por incrível que pareça, gente, isso daqui é um mecanismo coesivo. Porque na hora em que ele menciona pluralidade, ele está falando de diversidade. É um pilar importante, nossa, é um pilar porque sustenta a democracia para a manutenção desse sistema. Qual sistema? O sistema democrático anteriormente mencionado. Explica então, uma vez que se garante uma maior correspondência com a diversidade social do país. E aí, repetir a palavra diversidade aqui não tem problema, ele tinha usado diversidade só lá em cima no primeiro parágrafo, tá tudo perfeitinho. Ótimo. Nesse contexto, retomando esse contexto todo, é imperativa, ou seja, é praticamente obrigatória a participação das mulheres da política para que isso seja efetivado.
Eu não gostei muito do uso desse isso, não, porque este isto que está aqui, deixa eu até aumentar, em teoria poderia retomar qualquer elemento anteriormente mencionado, tá? Então, não está errado, mas dá para ser um pouquinho melhor. Vamos voltar e melhorar esse isso. Para que... Aí. Em vez de colocar só um isso, eu acho que eu sugeriria esse princípio, que é o princípio da pluralidade da representatividade, seja efetivado. Por que eu pus de azulzinho e não de vermelho? Porque não está errado. Entretanto, dá para melhorar, digamos assim. Voltando. Assim, porque ele está fechando o argumento, concluindo o argumento, com a inserção. Olha, inserção é uma forma de retomar uma palavra que está no tema, participação. Ok? Então, com a inserção do grupo feminino nesse meio, no meio político, então, nesse meio retoma o meio político, grupo feminino retoma participação feminina, inserção retoma participação. Então, todas as palavras desta frase têm uma função de retomada, tá? Então, os seus mecanismos coesivos, eles não precisam necessariamente ser apenas as conjunções. Você pode ver alguns exemplos aqui, ó. A gente tem a utilização de pronome demonstrativo, o uso de um hiperônimo, a gente tem aqui um sinônimo, então não precisa ser apenas por meio de conjunções. Voltando, tende-se a haver. Aqui tem um erro, tá? Primeiro, esse uso de hífens, ele está correto. Em teoria, tende-se, separado assim, deveria ter dois hífens. Um hífen aqui, que sinaliza que eu quebrei a palavra tende-se, e um outro item aqui, que é para mostrar que o hífen está lá. Entretanto, esse se não deveria estar aqui. Tende a haver. Haver no sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, esse se não cumpre nenhuma função. Então, achei o segundo desvio gramatical do Diego. Esse se está incorreto. Vou sinalizar em vermelhinho. Tende a haver uma maior atenção do poder público com as demandas das pessoas desse gênero. Ou seja, a partir do momento em que as mulheres são incluídas no mundo político, o poder público tende a se mostrar mais atento às pautas femininas. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre a importância. Já tínhamos falado da importância geral como um princípio de fortalecimento democrático, estamos falando de uma importância específica, pautas femininas sendo de fato defendidas pelo poder público. Então, importância geral, importância específica. Faz super sentido em termos argumentativos, partir do universal para depois chegar no particular. Vamos ler mais um pedacinho. Como os assuntos ligados ao aborto, à gestação e ao abuso sexual, interessante o uso dessa exemplificação para tornar o argumento um pouco mais concreto, pois, explicação, o debate estatal, afinal de contas a gente está falando de poder público, então estamos retomando este elemento, é uma forma de coesão, passa a conter a representação da classe diretamente afetada por essas questões, as questões anteriormente citadas. Então, segundo parágrafo do Diego, serviu para mostrar a importância da participação e da representação igualitária das mulheres, seja por questões gerais, fortalecer a democracia representativa, seja por questões específicas, pautas femininas recebendo uma força que deveria receber mesmo. Ótimo. Como ele tinha me prometido lá na introdução, agora ele tem que fazer o contraste. Vamos ver se ele faz um contraste? Terceiro parágrafo. Adicionalmente, ele não fez um contraste. Será que ele vai deixar a tese dele na mão? Vamos dar uma olhada. Adicionalmente, o marcador de adição. É necessário analisar que, não obstante, que chique, não obstante a relevância da inclusão de governantas, temos um problema aqui, Diego. Governante normalmente é usado como governante.
se referindo a homens e a mulheres. Governanta, a palavra governanta normalmente é utilizada para o que, pelo menos numa sociedade machista, é a figura da empregada doméstica que lidera a casa. A governanta como uma empregada da casa. Aqui ficou meio esquisito, tá? Então aqui eu acho que forçou. Não chega a ser um erro, mas forçou um tiquinho, porque gera uma ambiguidade por causa dos usos da língua mesmo. Então vamos dar uma melhorada. Adicionalmente, é necessário analisar que, não obstante a relevância da inclusão de governantas na esfera estatal, ok, aí aqui eu acho que eu melhoraria por mulheres. Ficaria bem mais simples. Persistem, tá, impasses no cenário brasileiro. Então, o impasses é que vai gerar um contraste, ok? Gosto também do uso da palavra persistem para mostrar que isso é algo histórico, que não é uma coisa de hoje. Ficou bom. Beleza. Só que eu não sei se eu usaria esse adicionalmente. Eu acho que eu já colocaria um contraste, mas não está errado. Ele está fazendo ali, primeira análise, mulheres são importantes, segunda análise, elas são um pouco representadas. Não está errado adicionalmente, tá? O contraste, ele estabelece por meio da palavra impasses, que significa obstáculos, desafios, empecilhos, conflitos, né, na origem do termo, ok. Que impedem, beleza, criando o problema, a ampliação desse processo, o processo de participação política feminina. E aí ele vai fazer uma hierarquia. Em primeiro lugar, destaca-se o machismo histórico e estrutural. Aí a gente tem que dar parabéns, porque lá na introdução ele tinha me avisado que o primeiro problema, empecilho, impasse, conflito, seria o intenso machismo. Então ele está retomando exatamente na mesma ordem da tese. Isso é muito gostoso para o corretor. Faça seu corretor feliz. Retome seus argumentos na mesma ordem que eles estão na tese. É uma sensação de completude. O universo faz sentido. Beleza, voltando para o texto dele. Temos lá. Em primeiro lugar, destaca-se o machismo histórico e estrutural. Então, eu vou grifar aqui porque ficou bem legal. Machismo histórico e estrutural. Porque ele está fazendo a situação problema 1 e, ao mesmo tempo, lembra que eu falei que ele usava persistem? Porque ele está usando agora o histórico. Então, o persistem e o histórico se combinam. Ancorado nas instituições do país. Esse ancorado aqui é um pouco metafórico, mas usar eventualmente palavras de cunho metafórico não é por si só um problema, né? Você pode usar se não exagerar, se não der uma sensação de subjetividade ou de uma certa abstração no texto. Esse ancorado é um uso bem controlado da linguagem metafórica, não implico, dá até um charme no texto, né? Dá um tchananã no texto. Por favor, deixe aqui nos seus comentários, nos meus comentários, qual é a palavra chique que você usa na sua redação. Beleza. É nítido, nossa, ele tem muita certeza do argumento, olha essa palavra de opinião. Que a participação das mulheres na política, então ele está retomando o tema, é uma conquista. Então ele já tinha falado que era uma importância lá no tema. Legal recente. Conquista legal recente, tanto se confirma, afinal de contas, a gente teve a Dilma como presidente, mas a legislação brasileira, só essa que ele vai falar agora, permitiu que mulheres participassem de uma maneira mais direta. Visto que somente em 1932 ele poderia ter colocado de uma maneira neutra em 1932, mas ele optou por se posicionar e falar assim, poxa, demorou demais, é muito recente. O voto feminino foi permitido pelo colégio eleitoral. E aí a gente tem uma outra área do conhecimento, histórico. Então, a outra área do conhecimento, ou o repertório sociocultural, número 2, lembrando, a outra área do conhecimento, ou repertório sociocultural número 1, tinha sido a Constituição Federal de 1988. Subindo. Beleza. Isso se deve, isso que foi mencionado antes, essa conquista,
Principalmente, não vou falar que é só por causa disso, então eu tenho o uso de um modalizador, a permanência, olha, permanência, porque persiste, olha o uso do termo, que em teoria a gente acha que não tem uma opinião, né? Verbo, verbo não dá opinião. Olha, persiste, verbo, permanência, substantivo. Essas duas palavras no mesmo argumento criam a ideia de que as barreiras às mulheres dentro do mundo político, elas são antigas e elas continuam até hoje. Uso muito sofisticado de vocabulário. Permanência de uma visão limitada de muitas pessoas de que a feminilidade está vinculada à emotividade exacerbada, exagerada, excessiva, sendo um impedimento para o envolvimento com a administração pública. Aqui não está errado, mas, Diego, vou ensinar um truquezinho para o Diego e para vocês, sendo um suposto impedimento. Porque se você põe um suposto impedimento, você fala que você não concorda que isso seja um impedimento. Beleza. Dessa forma, fechando o parágrafo, nota-se um histórico, ou seja, estou retomando esse repertório histórico aqui, afastamento desse grupo do controle governamental, que ainda, até hoje, isso não é um problema que foi superado lá em 1932, se traduz na sua insuficiente representação no Congresso Nacional, por exemplo. Então ele me mostra que o argumento é do tipo exemplificativo e ele ainda me apresenta um dado, olha que massa. Pois somente... Aí, gente, não tá errado, no Enem o corretor não ia descontar, mas eu sou um pouco chata. Tem aqui somente nessa linha e somente nessa linha. Eu acho muito próximo. Na minha correção mão pesada eu tiraria ponto, mas eu tiraria ponto dando um sorriso simpático. Tirando um ponto simpaticamente. Pois, apenas, vamos melhorar esse negócio. 15% das duas casas legislativas, né, a Câmara e o Senado, são compostas por deputadas e senadores. Maravilhoso, ainda mostrou que sabe quem compõe casa legislativa no Brasil. Pelo amor dos meus filhinhos, Diego, meu coração é todo seu. Beleza. Em segundo lugar, porque ele está fazendo um próximo argumento, é vital, é super importante, ressaltar que esse óbice social, pelo amor de Deus, é chique, mas você só vai usar a palavra chique se você conhecer a palavra chique. O que significa óbice? Obstáculo, desafio, empecilho. Ele usou certinho, você vai usar certinho também, né? Desse óbice social está ligado... eu tenho que marcar que óbice é uma palavra de opinião. Está ligado ao descumprimento da legislação eleitoral. Então ele está aqui apresentando a segunda situação, problema dele, que já tinha sido enunciada lá na introdução da legislação eleitoral por diversos partidos políticos. Embora, olha o contraste, a gente ama um contraste na redação do Enem. A lei número 13.615 de 2015 estabeleça que eles destinem, partidos políticos, deu para retomar, ao menos 30% das verbas do fundo partidário para o lançamento de campanhas de candidatas no país. É frequente, um modalizador para falar que não acontece sempre, a adoção de candidaturas fantasma. Aí aqui, a gente usaria, é o terceiro desvio gramatical. Um hífenzinho, tá? É uma expressão, é uma palavra composta. Então, terceiro desvio gramatical, eu vou ter que tirar ponto da competência 1. Voltando. Por esses coletivos. Esses coletivos são os partidos políticos, os quais, beleza, tudo retomada, cadastram concorrentes fictícias apenas para cumprir a cota obrigatória. Perfeito, explicou que é uma candidatura fantasma. E aí ele vai concluir o argumento. Logo, negligencia-se, errei a caneta, a efetiva inserção das mulheres no meio governamental. Então, o que ele está fazendo? Olha, essas mulheres estão sendo inseridas de maneira teórica, para inglês ver. Ele, de certa maneira,
vai garantir algo que ele tinha mencionado anteriormente. A efetiva participação não se consegue. Tem uma legislação que é cumprida na teoria, mas na prática, essas mulheres não são candidatas apoiadas por seus partidos. Então, olha como é que a escolha vocabular do Diego é bastante sofisticada. Uma vez que, explicando, o incentivo proposto pela legislação não é realizado. Então, desenvolvimento 2, ele fez o contraste, quais são os dois desafios enfrentados pelas mulheres, né? Então, o machismo histórico e o descumprimento da legislação, pôs uma outra área do conhecimento e tornou tudo isso produtivo. Então, até aqui, o único problema que eu encontrei neste texto foram os 3 desvios gramaticais, tá? Que talvez na correção do Enem nem teriam sido vistos. Vamos para o último parágrafo. Nesse sentido, que é uma forma de retomada, eu tendo a gostar mais dos mecanismos conclusivos mais tradicionais, algo como um portanto ficaria melhor, mas não está errado neste sentido. Com vistas a, então isso daqui sinaliza, deixa eu colocar isso com uma cor, vamos colocar de amarelo. Com vistas a, para marcar o objetivo. Mitigar, ou seja, reduzir, combater os impactos do machismo na eleição de mulheres para os cargos públicos. Então, primeiro elemento, objetivo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, agente, né? Então, segundo elemento, todo mundo prestando atenção aqui na minha contagem, eu estou o tempo todo aqui, ó, de dedinho levantado para mostrar o que ele fez. Então, ele já fez objetivo, agente. Voltei. Deve, em parceria com os coletivos femininos, então parceria, eu estou considerando ali apenas um outro agente, beleza. Com o movimento de mulheres, Olga Benário, e esse como aqui, ó, conta como um detalhamento por exemplificação. Então, vamos pôr aqui um agente, e aqui, deixa eu apagar e colocar um detalhamento. Então, existe um tipo de detalhamento, que é o detalhamento por exemplificação. Realizar. Aí o realizar é o início da ação. Realizar campanhas informativas é a ação, quarto elemento feito. E aí ele fala que vai fazer isso por meio das redes sociais, que é o meio. Então, observem aqui, ele já fez os 5 elementos. Ele fez, vamos lá na ordem, marcando bonitinho. Ele fez objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. E ele ainda vai falar qual é o conteúdo dessas campanhas. Quando ele faz o que vai ter no conteúdo dessas campanhas, pode ser considerado um detalhamento, que revelem a importância de se garantir a diversidade no governo. Aí ele vai fazer um detalhamento super detalhado. Protagonizadas especificamente por políticas e ativistas. Então ele fez mais um detalhamento por via das dúvidas, que é o detalhamento por especificação. Então, com essa proposta, ele já fez tudo que eu preciso. Ademais, ele vai fazer uma segunda proposta, não precisava, já tirou 200, a fim de, que sinaliza objetivo. Combater a subrepresentação, então ele escreveu de novo subrepresentação errado, feminina no Estado pátrio, cabe ao STE, Supremo Tribunal Eleitoral. Então, vamos pôr aqui, é o outro agente dele. E o que o STE vai fazer? Enrijecer. Tornar mais rígido a ação. A Lei 13.165. A partir da criação, e aí esse a partir para mim sinaliza meio, de regras que inibam fraudes, estabelecendo punições severas aos partidos com candidatos fictícios. E esse estabelecendo aqui, para mim, é um detalhamento por especificação. Então, segunda proposta dele tem objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Portanto, ele tem 2 propostas completas, detalhadas e coerentes.
Como os senhores devem suspeitar, dando uma olhada geral nesse texto, os únicos problemas que eu consegui enxergar são os 3 desvios gramaticais e que, portanto, rendem um 160 na competência número 1. Portanto, jovens, este texto é um texto que tem como nota final, para mim, um maravilhoso, pelo menos na minha opinião, 960 em 1000. Bom, quero contar agora com a sua ajuda. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa redação, o que te chamou mais atenção e também as dúvidas. Eu vou responder todas as perguntas, sugestões e dúvidas com todo o carinho do mundo. Aproveita, assina o canal, ative as notificações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Lembrando, estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Segunda-feira, live. Terça, quarta, quinta e sexta, lançamento de vídeos inéditos. Um beijo!